Mano, tu quer começar orando ou quer que eu comece? Posso começar orando. Amém? Vamos lá, então. Jesus, obrigado, Pai, por essa oportunidade que temos de te louvar, Pai, em live. Obrigado, Senhor, por este momento que podemos falar sobre a tua paternidade, Jesus. Obrigado pela chance que temos aqui, Pai, de ministrar vidas, Jesus. Toque o coração daqueles que irão ouvir, Pai. Seja abençoando a cada um, Cristo. Por favor, Pai, esteja conosco e que não venha nada do nosso coração, mas venha diretamente de Ti, Jesus. Que não venhamos colocar os nossos preceitos, mas a Tua vontade, Senhor. Te agradeço pela vida do Tiago, de todos os jovens do Aviva, aqueles que ainda irão ir para este grupo também, papai. Agradeço pelos nossos líderes. Te agradeço pela minha vida também, Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. A Tua vontade é boa e agradável, Pai. E a Tua palavra fala, Pai, que podemos nos achegar, Pai, confiadamente, a fim de receber graça e misericórdia no tempo oportuno, Senhor. Então, nós tomamos posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então, cara, como eu dei a sugestão, né, velho? Falei contigo. Tu vai falar um Sim, pouco sobre paternidade de Deus. E é uma matéria, vamos dizer, uma matéria, um assunto bem legal, cara. E é um assunto que eu também tive lá no CTM, é algo que todo cristão deve saber, né? Um pouco, cara. Ter uma noção, né? Porque uma das principais características de Deus é que ele é nosso pai, né? Muitas vezes a gente se pergunta o que Deus é para mim, né? Ah, Deus é amor, Deus é bom, Deus é minha salvação, Deus é poderoso, sim, tudo isso, mas também, principalmente ele é nosso pai, né, cara? E, e isso é muito maneiro, porque tu não vê isso, vamos dizer, em outras religiões, vamos dizer assim. Não que Jesus seja uma religião, Deus, mas também tu não vê em outras. Ah, então vamos ler lá em 2 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 18. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, para a gente começar, cara, não dá para falar de paternidade sem falar um pouco da orfandade, né? Que é algo que há anos já vem sendo algo enfrentado, né, por nós, pelo povo brasileiro e pelas nações da terra, né, essa orfandade espiritual, vamos dizer assim. Tem alguns dados que eu anotei, eu te passei lá, não sei se deu uma olhada. olhei. Atualmente, existem aproximadamente 67 milhões de mães no país, sendo que cerca de 31%, ou seja, 20 milhões, são mães solteiras, são mães solo. E 5,5 milhões de crianças que não têm paternidade reconhecida. Isso é um dado do IBGE de alguns anos atrás, né? Hoje talvez já esteja maior esse número, né? E essa estatística ela está diretamente ligada à herança de orfandade espiritual que a nação herdou desde a sua colonização, onde brotaram as principais raízes culturais e espirituais do brasileiro: a pagelança indígena, o cristianismo islamizado, a feitiçaria africana e a figura materna da senhora. Então, para a introdução um pouco, a gente vai falar desses 4 pontos, né, rapidinho. Bom, primeiro a pagelança indígena, né? Antes da própria colonização do Brasil, né, já existiam tribos aqui. Claro, eles têm sua cultura, né, mas segundo a Bíblia, né, muitas delas são culturas imorais, né, práticas imorais diante de Deus. Né? A gente vê que há o culto aos mortos, ao canibalismo e a vários outros tipos de imoralidade. E, querendo ou não, isso é um reflexo de hoje, né, de diversas maneiras, né, na vida do povo brasileiro. O cristianismo islamizado é a questão da submissão, né? O próprio Islã quer dizer submissão. Ou seja, eles não veem um Deus como um pai, como alguém que tu tem um afeto, tem um diálogo, alguém que te ama, mas vem como um, um tirano, né? Um ditador, vamos dizer assim, ou tu faz, ou tu vai para o inferno, né?
o Islã desconhece a palavra pai para Deus. Devido às invasões muçulmanas que tiveram domínio sobre Portugal e Espanha durante 700 anos, o cristianismo foi fortemente afetado. Ou seja, com toda aquela história do catolicismo, de Constantino, depois que foi universalizado o cristianismo, vamos dizer assim, a gente vê quadros, imagens, as próprias roupas dos santos, daquelas imagens, são tudo características islâmicas. O próprio terço é uma criação árabe, características árabes, né, trazidos da Índia e outras partes do Oriente e da Ásia. E isso também está fortemente atrelado no cotidiano do brasileiro, né? Esse cristianismo que vê um Deus como alguém tirano, né? Vê um Deus como alguém que não é um pai amoroso, mas alguém que, como é que eu vou dizer em outras palavras? Eu acho, mano, que, tipo, uma coisa também que vai de encontro com isso é aquilo que o neopentecostalismo tem feito, que é Uhum. eu faço algo para que Deus me retribua. E acaba que é como se fosse um serviço, sabe? Barganha, Eu isso, faço uma coisa e eu recebo. E não é assim, às vezes, com os nossos pais, né? sim. Não é barganhando. E sim, Deus vai nos dar porque Ele é nosso pai. E se Ele não nos dá, é porque Ele é o nosso pai e é a vontade dele, né? Com certeza, ele sabe melhor, né? E também tem o outro ponto, né? É que a gente não pode também ver Deus como um pai que vai fazer tudo por nós porque a gente quer, né? Ah, eu quero assim um filho mimado. Não, ele sabe o que é melhor para nós. O outro ponto, a feitiçaria africana, né? Mão de obra escrava, no Brasil colônia, negros eram raptados das suas famílias, transformados em escravos, e a paternidade de Deus totalmente ausente ou distorcida, né? Que a gente, são tudo raízes culturais que vêm desde a formação do Brasil, né? Até hoje, que influenciam nessa questão da orfandade. De. Tô de boa, tô de boa. Ai, ai. Dessa questão da orfandade, né, espiritual no Brasil, cara. E outro ponto ali da questão do catolicismo e o cristianismo islamizado é a figura da senhora, né, da senhora Aparecida como a mãe de Jesus. Ou seja, cadê a figura do pai? Né? A gente vê muito mais que no Brasil hoje o catolicismo é ainda o ápice, né, da religião, vamos dizer. E só vem a figura da senhora, não vem a figura de Deus como um pai amoroso que cuida, mas somente da mãe. E é o que a gente viu ali no começo, né? Aqueles dados que dizem que aproximadamente 67 milhões de mães no país são solo, né? Ah, desculpa, 20 milhões e 5,5 milhões de crianças órfãs de pais. Então, tá tudo atrelado a essa questão espiritual que o Brasil tem enfrentado desde a sua formação como civilização, né? Como país. E embora muitas pessoas tenham essa visão, né? A gente vai reforçar hoje nessa live que Deus ele é um pai. É uma das revelações mais maravilhosas da Bíblia. É que Deus é o nosso pai, infinitamente maior e melhor do que um pai terreno que a gente tem. Por mais que a gente ame e admire nossos pais, né? Deus ele é muito mais, muito mais. Não sei se quer falar alguma coisa. Cara, acho que é bem essa linha aí mesmo, né? Acho que uma coisa que acontece muito são frustrações no relacionamento com o nosso pai humano e a gente leva para Deus. Eu acho que eu já me Uhum. encontrei várias vezes isso, sabe? Às vezes não consigo. No começo e às vezes até na metade, e nos dias de hoje ainda, de às vezes tu não falar coisas íntimas porque tu não tem esse hábito com o pai humano, sabe? E às vezes tem coisas que a gente não desenvolveu com o nosso pai humano que a gente não está desenvolvendo em Deus. E eu acho que é muito, muito interessante a gente entender o papel
de Deus como Pai, né? Acho que, como mesmo tu disse, o nosso Pai espiritual, ele é completamente superior ao nosso Pai terreno. Mesmo ele seja, Sim, sendo muito bom ou sendo o pior pai do mundo, Deus é o pai que vai suprir tudo aquilo, cara. É o pai perfeito, né? É um pai que não há isso, erros. Acho que isso é isso aí, muito relevante, às vezes, a gente comentar, né? com certeza. No começo da minha conversão, eu também não tinha esse conhecimento. Bah, Deus é um pai. Sabia fazer a oração do Pai Nosso, mas aquele algo mais mecânico e não sentindo mesmo que Deus era meu pai, que ele cuidava de cada detalhe, né? E ele cuida, cara, cada detalhe da nossa vida. Ah, mas o que que a gente pensa quando a gente ouve a palavra pai, né? A gente vê essa palavra pai como sinônimo de proteção, sinônimo de afeto, de ternura, de cuidado, né? De auxílio, né? Não só nas horas que precisa, mas em todas as horas, né? Só que muitas vezes, como tu falou, Deus ele é um pai perfeito, sim, e muitas vezes a gente não enxerga essas coisas em Deus, essa perfeição, porque a gente vê um mau exemplo de pais terrenos ou a ausência dessa figura paterna, que vem a desencadear vários outros fatores, né? Que a gente vê a questão da sexualidade, a questão das doenças emocionais e psicológicas, né? Pela falta de uma estrutura paterna, né? De alguém que está junto contigo. Só que a gente tem que se lembrar, por mais que a gente não tenha um pai terreno, a gente tem um pai espiritual, um pai celestial, né? Infinitamente bom, misericordioso, justo, né? Generoso. Cada pessoa parece ter uma concepção diferente de como Deus é, porque costumamos associar os sentimentos, impressões que temos do nosso Pai terreno ao nosso Pai celestial. E isso é um cuidado que a gente tem que ter. Deus ele é diferente, cara. Ele, como tu mesmo falou, ele é perfeito, cara. Não se molda aos padrões do mundo, aos padrões que a gente está acostumado a ver numa figura de pai, né? De pai terreno, eu digo. Cara, E hoje, o Paul Walsh pode faz um falar. comentário muito louco sobre isso. Porque às vezes as pessoas acreditam que Deus Pai são definições que elas têm, né? Tipo, Deus para mim é. E o Paul Uhum. Walsh faz um comentário muito, muito bom, que ele fala assim, cara, se eu descrever uma bailarina, tu vai imaginar que ela é um lutador de sumô, sabe? Uhum. Então, às vezes a gente tem ideia formada na nossa mente do que é. E às vezes a gente não corre para as escrituras, né, para ver o que realmente Deus diz que ele é. Acho Sim, que com certeza. acho que é uma coisa que não é, às vezes a gente não fala, mas Deus sim tem uma definição de pai, né? Ele não é aquilo que a gente acha que ele é. Ele é aquilo que ele diz que é. Ele é o grande eu sou. E Isso. E são pequenos erros teológicos que a gente vê no nosso dia a dia, sabe? Vejo várias pessoas, até pessoas muito velhas, maduras na fé, que me discipularam, falar assim, sabe? Tipo, Deus para mim é. E Deus, ele tem as próprias características dele, né? Eu acho que isso é Sim. bem interessante. A Bíblia ela testemunha cada atributo de Deus, né? Cada Deus é, na verdade, aquilo que a Bíblia diz que ele é, né? E é aquilo, o que ser mais que aquilo, o que passar por cima da Bíblia, não vem de Deus, né, cara? O que não traz paz, seja a paz de Cristo árbitro em nossos corações, né, velho? Então, o que está acima da Bíblia, né, não é a vontade de Deus. A Bíblia diz exatamente o que Deus é, que é o amor, é o Pai perfeito, né? Ah, e o mundo vê totalmente distorcido, ainda mais nos dias de hoje, né? Essa questão da paternidade. Por exemplo, algo que aconteceu essa semana que eu fiquei sabendo agora, há uns 2 dias, né? Aquela coisa, aquela polêmica da Natura com a Sim, Tammy Gretchen, sim. né, cara? Tipo, claro, nada a ver com sexualidade, mas tu vê que o mundo tá cada vez caminhando pra pior, né, cara? E, cara, infelizmente hoje a igreja, como é que ela vai criticar? Sendo que muitas igrejas, né?
tão corrompidas. Uhum. Eu vi um pastor comentando, o pastor Anderson Silva, ele até comentou, cara, como é que a gente, como pastor, vamos criticar? Sendo que às vezes Pois está é. com amante, às vezes está com filho fora hora do casamento. E esses são os caras que vão criticar, vão boicotar a Natura, né? É Então, às complicado, vezes, cara. é aquilo sobre a gente querer tirar, né? Um cisco do olho de alguém, a trave, sendo que tem algo no nosso antes, né? É o próprio. Eu vi até um comentário essa semana do pastor Lipão, né? Que ele pegou um pouco de exemplo aquele movimento dos negros e tal, que vem acontecendo nos Estados Unidos, que os caras começaram a queimar Bíblias e Eu coisas, vi isso né? hoje. E, na verdade, o próprio ser cristão genuíno já é um protesto, né, cara? Ou seja, tu tem que ser um cristão genuíno e não se disfarçar atrás de uma ideologia, atrás de alguma coisa assim, né? Porque É, o mundo ele não tá junto, não, como é que é o oposto do cristão, o mundo, né? As pessoas que estão no mundo. até nós, homens, né, temos que entender isso e acho que os pais, muitos pais cristãos têm falhado. E isso abre brecha para que Uhum. tipo, o mundo tome conta das crianças, sabe? Eu acho que tipo, a Tammy Gretchen, cara, hoje é um caso de que alguém que adotou uma criança, né? Eu fico meio assim de falar, sabe? Porque não tem como a Sim, gente criticar, porque quantos pais abandonam os filhos anualmente, sabe? E, cara, e parece que é um mundo muito grande, mas perto da gente tem muito, muito disso, né? Ou às vezes tá no cartório registrado, mas não é presente. Então, sim, cara, eu acho que nós, como igreja, não devemos aceitar isso, né? É algo que devemos nos revoltar quando a gente vê. é verdade. Continuando então, né? Deus ele é nosso Pai. Deus é amoroso, é presente, amigo, entre outras tantas qualidades que Ele espera que possamos reproduzir, né? Ou seja, a Bíblia ela nos dá o exemplo de como nós devemos ser, não só como pais, mas como filhos, né? Ele nos dá o exemplo para que possamos reproduzir, né? E em diversos personagens bíblicos a gente vê um exemplo de pai, né? Por exemplo, Abraão, vários outros pais, os próprios discípulos, os apóstolos, né? Paulo ele cuidava de cada um ali, cuidava de Timóteo principalmente, né? A gente vê um cuidado de filho que ele tinha com Timóteo, né? É muito legal isso. É uma particularidade que todos os pais devem desenvolver em suas ações, pensar que haverá a quem deixar algo de bom que fez. Ou seja, não é só aquilo que tem, aquilo que vai passar de herança material, mas de herança moral, de princípio, né, de valor, e é o que falta hoje na nossa nação e no mundo, né? Tu falou o caso da hipocrisia, né? Por exemplo, quantos pais que abandonam, quantos filhos que não sabem nem quem é o seu pai, né? E outros tantos que deixam uma herança em espécie, em dinheiro e tal, em materiais, mas não tem nenhum exemplo de pessoa, de ser humano, de pai amoroso. E às vezes deixa tantas falhas emocionais, né? A gente vê muitos, muitos distúrbios, desde sexuais, problemas psicológicos por ausência de um pai, né? Sim, com certeza. Deus ele pensou em tudo que fez e assim fez. Deus ele cuida de nós do modo singular. Ele não nos trata de maneira impessoal, distante, indiferente. Ou seja, ele é um pai que cuida de nós, né? Cada um ao seu modo, porque cada ser humano tem a sua particularidade, tem suas potencialidades. Deus ele cuida de cada um no íntimo, né? Tem até aquela passagem que Jesus ele cura os 10 leprosos, né? Se eu não me engano. Ah, Vi que só um voltou para agradecer, né? Ele sabia a particularidade daquele um, né? Ou seja, ele pode trabalhar no coletivo, mas ele trabalha o singular de cada um, né? E foi assim que Deus criou, cuidou de Adão artesanalmente, né? Com suas próprias mãos, ele e o seu sopro, com apurado desejo de amor, todos os dias ele pessoalmente descia ao jardim para educá-lo e preencher todas as suas necessidades.
Então, após um período, Adão formou a sua família, né? Ou seja, Deus ele deu o exemplo a Adão. Cada detalhe, cada necessidade que Adão tinha, né? Deus preencheu, né? E como tu falou, as necessidades, né? Que cada um tem, que os pais devem passar para os filhos, devem suprir as necessidades dos filhos, né? Não aquilo que o filho quer, mas aquilo que o filho precisa, aquilo que é necessário para o crescimento dele, espiritual, para o crescimento ético, moral, né? Psicológico, todas as áreas. Cara, eu comentei contigo quando a gente estava vendo o que a gente ia fazer, né? Que eu estava lendo Uhum, o livro sobre Paternidade Bem Resolvida, do Fabiano Ribeiro. uhum, Cara, uma ótima indicação de Deus, quem tem pendências nessa área, sabe? E tem um testemunho de uma menina, cara, lindo, muito lindo, porque ela falou que o pai dela era muito desequilibrado, emocionalmente, alcoólico, sabe? Ciumento demais, ciumento demais. Ele era uhum, extremamente ciumento. E ele era abusivo, assim, né? E um dia, ele sempre ameaçava a mãe dele, que se brigava com a esposa dele, quando outros homens conversavam com ela. Coisas normais, sabe? E uhum. disse que um dia numa festa, um cara conversou com a esposa dele, amigo também dele, sabe? Ele sacou uma arma e matou a, a, a esposa dele na frente da filha. E Bah, ela falou que falou. a partir dali ela saiu de casa e foi morar com os avós maternais. Nisso tudo ela sofreu com muita depressão, teve vários problemas, transtornos, sabe? E nesse meio ela conheceu Jesus, ela se converteu e ela falou que ainda sentia uma tristeza, sabe? Ela entendia que Jesus supria todos os problemas emocionais dela e só que ela sentiu uma tristeza ainda, algo indicando algo para ela. E ela falou que começou a ser guiada pelo Espírito a pensar no pai dela. E ela falou, cara, tive vários problemas com Deus porque eu não conseguia tratar aquilo com meu pai. E vários problemas. Até que veio, começou assim, cara, eu vou ligar pro meu pai. E ela ligou a primeira vez, ela falou alô. E ele atendeu e ela desligou. E isso passou tipo 6, 7, 8 anos que ela ficou sem falar com o pai. E aí ela começou a falar, oi, tudo bem? Falava assim com ele e desligava o telefone. E aí foi conversando. E eles foi dando muita importância, sabe? Para isso. E chegou num momento que ela pegou e falou, pai, eu te amo. E desligou o telefone. E disse que ele entrou meio que em estado de choque. E nisso ela começou a entender que Deus estava liberando perdão naquela área. Porque ele destruiu, desequilibrou emocionalmente ela pro resto da vida dela, provavelmente. E Deus liberou perdão, sabe? Eu acho que o nosso é bom a gente, né, lembrar do Jesus Salvador e que o nosso Pai, Deus, ele também libera perdão para as vezes que os nossos pais falharam com a gente aqui. Talvez os nossos pais falharam, abandonaram a gente quando a gente era pequeno e talvez ele queira reatar esses relacionamentos, sabe? Deus cura, Deus cura. Não é uma coisa que a gente perdoa só por perdoar, né? Deus, ele trata aquilo e aquela ferida fica ainda, mas não dói mais. Eu achei, cara, muito, muito lindo, cara, porque ela falou que por ela não faria isso, ela não queria nunca mais falar com o pai dela, nunca Sim. mais. Isso é a realidade, né, que a gente vê hoje, essa questão não só do perdão, né, mas dessa questão da orfandade, né, mesmo com Cristo, né, mesmo ela já conhecendo, ela sentiu um pouco essa necessidade de um pai, né. Claro, Deus, Cristo é suficiente, o que faltava na vida dela era perdão. Opa! Voltei. Mas a gente vê que há necessidade de muitas pessoas, né, que não tiveram um exemplo de paz nas suas vidas, né? Por exemplo, na minha família, o meu avô, né, o meu avô paterno, eu não conhecia ele, e muito menos o meu pai, o filho dele não conhecia ele. Na verdade, meu pai foi abandonado quando ele era criança de colo ainda, né? Ele não conhecia meu avô.
E depois de 30 anos, né, faz uns 4 anos que a gente conheceu ele. Para a glória de Deus, ele já estava convertido, ele conheceu a palavra, né? Só que ele Uhum. não tinha mais contato, ele não... Aí meu pai que resolveu ir atrás, cara, perdoou ele e tal, e hoje a gente, tipo, se conhece, todo mundo se dá bem e tal, né? E a realidade que a gente vê no Brasil. É legal também o testemunho do Eduardo, né, o Dudu, da Júlia, né? Por exemplo, ele tenho conversado os últimos dias com ele, né? Até a última vez que eu vi ele pessoalmente, ele estava conversando comigo essa questão do pai dele também. Se tu quiser conversar pessoalmente com ele também, ele te explica e tal. Que ele tá liberando perdão, cara. Ele quer conhecer o pai dele e tal, porque ele não conhecia, né? E ele hoje já sabe quem é a pessoa, quer conversar, quer ter uma amizade, né? Quer resgatar tudo aquilo que, vamos dizer, que foi perdido um dia, né? E é isso que Deus ele traz como um pai, né? É o amor verdadeiro, né? Que que todos nós devemos ter, né? O exemplo que ele deu, né? Sim. Cara, isso que tu fala vai bem. Me lembra muito de próprias coisas, muitas coisas que aconteceram comigo, porque o meu pai ele não foi em nenhum momento presente na minha vida. Por conta de Uhum. divórcio, eles se divorciaram meus pais, eu fui morar com a minha avó. E nesse meio aconteceu algumas coisas. Eu conheci Jesus, mas meu pai nunca foi aquele cara que deixa eu faltar alguma coisa, sabe? Mas a Uhum. gente não tinha ligação emocional, por assim dizer. E, cara, isso quando tu traz o relacionamento de Deus é muito doido, cara. Porque tu vê Deus como sempre aquela superioridade, né? Às vezes tu não vê como pai, Sim. aquele que tu confessa as tuas coisas, os teus próprios medos. E ali tu me falou de adoção. Cara, isso eu pensei o tempo todo, desde que a gente pensa, se combinou de falar sobre paternidade, que é a adoção de Deus, né? E daí a Isso gente aí. fala, pô, não sou nem filho, não posso ser nem filho legítimo de Deus, mas é lindo o contexto de adoção que Deus tá, que Paulo está descrevendo, né? Eu acho Claro, que com isso, certeza. pelo menos todas as pessoas que eu converso, cara, eu falo pelo menos umas 25 vezes, sabe? Que a adoção de Deus ela é muito melhor do que ser um filho legítimo na cultura romana, na cultura que está escrito. Acho que tu, como professor de história, melhor do que ninguém pode explicar isso, né? Uhum. Acho que até vou deixar pra te explicar, que tu vai explicar muito melhor do que eu. Mas, cara, a adoção, cara, é linda, cara. E Deus tá nos chamando para ser adotado, né? Eu deixei aberto aqui e fala que... Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os tornaram filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Né? Os nossos temores todos são abatidos na adoção, né? A partir de Isso Jesus aí. Cristo. E, Através cara, de é Cristo, lindo. pode falar. Isso aí. Não pode falar essa, tava... Através de Cristo nós fomos feitos filhos, né, cara? O Pai nos adotou e, cara, isso é maravilhoso, né, velho? Saber que todo o fardo que tu tinha, todo o peso, né, tu pode deixar para trás, né? Claro, não é fácil, talvez seja um processo, mas é maravilhoso a forma que Deus ele nos fortalece nesse processo. Assim como tu falou do testemunho da menina ali, né? E tantos outros testemunhos que a gente conhece, né? Através desse processo, desse tempo, Deus ele vai tratando em nós as feridas, a gente vai liberando perdão e tal, e vai conhecendo o verdadeiro amor do Pai eterno, né? Do Pai celestial. Pode ele falar, tu ia fala, falar ali. ele traz cura, né? Cara, a Isso. pessoa de Cristo é maravilhosa, cara. Eu amo muito a carta de Romanos, porque é lindo quando a gente começa a entender mais a adoção e tem um entendimento maior sobre isso. Uh, Jesus até é o nosso irmão mais velho, né? Assim, então, o Com irmão mais velho certeza. também tem que ser legal. Isso, nós somos cordeiros, cara. É mais legal. Uh, cara, mas é lindo ver a obra de Jesus, porque ele não está nos chamando só para ser servo, ele está nos adotando. Ele fala que a gente é amigo também. Ele fala várias coisas, várias. Cara, ele vai montando uma estrutura para explicar que eu acho muito bonito, sabe? De entender.
de perceber a plenitude, cara, ter noção de que, cara, a gente não tá só, a gente tá sendo acompanhado pelo nosso Pai. Cara, Deus sempre esteve com a gente. O nosso Pai pode ter ficado a gente, mas Deus nunca nos deixou, sabe? Eu É sempre verdade. falava isso, cara, nos momentos mais tristes da tua vida, Deus não te abandonou, né? O teu Pai não te deixou, o teu Pai espiritual. Aquele que enviou Jesus, cara, Jesus, velho. Eu vi um negócio que é lindo de... Cara, eu me emociono muito porque ele fala sobre um pastor, né, contando que, tipo, um dia ele levantou para beber água. E ele foi beber água e ele encontrou uma barata. E ele disse que o Sim. pessoal lá dele tinha muito nojo, assim, de barata. E ele foi, Ah, certamente, para matar a barata e ele falou que começou a sentir Deus ministrar o coração dele. Falou assim, cara, tu daria a vida dos teus filhos por essa barata? Aí ele recuou assim. Tu daria a tua vida? Ele começou a questionar ele. E ele começou a falar, cara, foi isso que eu fiz. Eu esmaguei meu filho Jesus. Mas não com receio, mas com amor, sabe? E, cara, isso é a beleza do nosso Pai. Eu acho muito, muito, muito grande, cara. E às vezes, a gente, conforme a gente vai entrando nisso, vai entendendo, acho que isso nos transforma, sabe? Transforma, muda a sim. nossa visão de ver, enxergar Deus. Muito, 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 eu acho. É verdade, cara. E a gente vê que a luz do Evangelho, né, vamos dizer, lá no Antigo Testamento, né, Abraão fez isso. Abraão estava disposto a sacrificar o filho dele, né? Jesus foi o sacrifício, né, por nós, cara. E tu fica imaginando Deus como um pai, né? Por exemplo, um pai com um filho, né? Foi tamanha a entrega de Jesus, levou tanto o nosso pecado, né? Que por um momento, o Paul Washer diz no livro dele, né? Era tamanho pecado que Jesus carregou, né? Que Deus derramou a sua ira sobre ele, né? E se afastou. Que Jesus ainda fala, né? Pai, por que me desamparaste, né? Porque era tanto pecado que Jesus carregou por nós, né? Que por um momento ali, Deus, ele, de certa forma, teve que se afastar, né? Mas a gente vê que é maravilhoso todo o processo depois, né? E é uma paternidade que transformou o mundo, cara. E os apóstolos testificaram, testemunharam, e hoje a gente está aí, né? Para falar desse Deus que é um pai presente, um pai perfeito. Eu separei alguns tópicos, né, para a gente falar também. O primeiro, Deus mostra essa paternidade pela atitude de cuidar das nossas necessidades, pela adoção que nos atribui. Tu falou ali também da adoção, né? Lá em Isaías 49:15 diz o seguinte: pode uma mulher esquecer-se dos seus filhos, do filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Então tu imagina um exemplo de uma mãe, né, com um filho de colo, um bebê que precisa do leite materno. Tu imagina quantos casos a gente vê de pessoas, de mães que abandonam seus filhos, né? E Deus fala, ainda que isso aconteça, ainda que todas as diversidades aconteçam, né, na tua vida, que teu pai, tua mãe te abandone, né? Eu não vou te abandonar, né? Teve até uma pregação do pastor Renato que ele focou muito nas partes da Bíblia que fala que Deus não nos desampararia, né? Deus não nos desampara, né? Não nos esquece. Não te esquecerei nem te desampararei. Isso é em todos os momentos, né? São Verdade. vários versículos que ele reforça isso. E ali em Isaías ele fala, né, que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, né, eu não esquecerei de vocês. Ou seja, Deus nunca vai nos esquecer, nunca vai parar de nos amar. Ainda que a gente queira andar em caminhos distantes, né? Acho que Abacuque também comenta sobre isso, né? Sim, Mesmo que meus pais me abandonem. isso aí. O segundo tópico
É o seguinte, a paternidade de Deus, ela é comprovada em sua infinita misericórdia, pois ele perdoa todos os nossos pecados. Isaías 43:25. Mas, sim, sou aquele que resolve o problema dos pecados de vocês, é o que eu faço. Não guardo a lista dos seus pecados. Ou seja, Deus ele lança fora, né, todo medo, Deus ele lança fora todo pecado num abismo, no mar do esquecimento, né, cara? No momento que eu me entrego a Ele, que eu dedico a minha vida a Deus, né, e Ele vem com essa paternidade, com esse amor, e não esfrega na nossa cara, ó, tu fez isso, 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 isso. A Bíblia fala que eu sou pecador, que o meu lugar era o inferno, mas Jesus me resgatou, né? O Uma Pai das minhas entregou seu maiores, filho no meu lugar. uma das minhas maiores dificuldades, acho, no começo, cara, era entender que Deus perdoava tudo, cara. Sabe? Às vezes fazia Uhum. aquela oração que Jesus falava para não fazer, falava muito, 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 sabe? E, cara, Deus, ele nos limpa. Eu acho que no começo de Isaías ali, acho ele pelo 5 ou 3, ele fala que ele faz o nosso pecado, que é cor como um vinho, né? Uma cor bem forte, como escarlate, fala que é. E que ele Sim, deixa branca como a neve. Ele limpa tudo, cara. tu imagina. Escarlate é um dos tons do vermelho, né? O tom mais forte do vermelho, né? Vamos dizer assim. É um negócio. E, e deixa as vestes brancas, cara. Isso é maravilhoso. O terceiro tópico. Nosso Pai aplica a sua correção em nós, isto é, nos verdadeiros filhos. Não vemos um pai se, não vemos um pai se empenhar e se responsabilizar na empreitada de corrigir filhos de outro pai. Mas Deus tem essa preocupação porque pertencemos a Ele, a de nos libertar da rebeldia através da correção. E esse é um aspecto importante da paternidade. Hebreus 12:8 diz o seguinte: Mas, se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Então, uma passagem bem forte, né? Que fala sobre a correção de Deus. Ou seja, não é só aquele pai que dá o que a gente quer, mas é aquele pai que nos ensina a seguir os seus caminhos. Não como um ditador, não como um Deus cruel, mas um Deus amoroso. Né? Em Provérbios e Eclesiastes vai falar várias vezes sobre a correção de Deus. Deus repreende aquele que ama. Né? Um pai que deixa o filho fazer qualquer coisa, né? Provavelmente o piá vai crescer desregrado, né? Vai crescer no caminho errado, né? E ali outra parte que foca bastante esse trecho é que Deus ele não está se responsabilizando em empenhar em corrigir os filhos de outros pais, né? É, Por exemplo, a gente vê que pessoas de outras religiões, vamos dizer, ou que têm outros pais espirituais, vamos dizer, né? Não querem nem saber de Deus. Deus ele não vai corrigir esses, né? Mas vai corrigir aqueles que estão no caminho dele e talvez estejam errando, né? E nós sempre estamos errando, sempre teve estamos um, nesse processo de correção. tem um negócio que é bem legal que fala que às vezes Deus dá palmadinhas, né? Porque Uhum, uma criança precisa às vezes de correção. E tipo, não adianta só explicar para ela que ela não pode. Tipo, tu já pra uma criança ela vai colocar o dedo na tomada. Aí tu fala assim, ó, meu filho, não coloque o dedo porque vai entrar a voltagem de 3.000 volts e isso vai te deixar frito. uhum. Não, isso não funciona, né? Às vezes o pai tem que chegar rápido e dar um tapa na mão e ele vai entender, não posso. E aí, quando o cara estiver mais velho lá pelos seus 30 anos, ele vai falar, pai, por que eu não podia colocar o dedo na tomada? Daí ele vai explicar. Pois é, porque aquilo não te fazia bem, né? Só que naquele momento a gente não entendia. E Deus faz assim, né? Ele vai nos corrigindo e às vezes a gente acha que é algo ruim, né? Eu teve, cara, coisas que Deus corrigiu na minha vida que eu achei, poxa, que coisa ruim. Mas na verdade era um ponto positivo. E o problema é Sim, que no momento da correção ninguém gosta. Acho que é verdade. Isso que eu ia falar, no ninguém momento a gosta, gente acha que, bah, detesta. Deus, como é que tu é Deus, né? Tipo, como é que tu
como é que tu tá fazendo isso comigo, né? A A gente gente quer começa, tomar o lugar de Deus, né? Deus, por que tu me Quer tomar. abandonaste? Só que aí É, que mostra que ele tá presente, né? Porque ele tá nos afastando coisas que às vezes nos fariam muito mal. E é isso que é um pai, né, cara? O pai, ele tem visão, ele tem noção, cara. Deus não enxerga lá na frente. E às vezes a gente, pela nossa visão curta, né, limitada, a gente tá querendo aquilo daquele momento. E quando a gente é for... quantas pessoas que talvez ele tenha tirado nossa vida, né? Quantas oportunidades erradas que no momento a gente falou, não, é aquela pessoa, não, é essa oportunidade que vai mudar minha carreira, mudar minha vida e tudo acaba dando errado, a gente acha que, pá, foi o inimigo, não sei o que mais. Muitas vezes foi o pai querendo nos corrigir. E Deus trata a O pai nossa querendo. meninice, eu acho, muito nisso, porque se não dá certo, Deus nos abandonou. É, E se a gente faz as coisas conforme a gente quer e dá errado, a gente fala, Deus não me abençoou. Pô, Deus, olha aqui, ó, tô... E aí cai no nosso orgulho, né? Pô, olha o que eu tô fazendo. E sim. E muitas vezes é acaba nessa. com essa falta de merecimento. É verdade. E nessa questão da paternidade, vamos dizer, vai se encaixar a questão da infantilidade cristã, que é justamente isso, né? Eu querer me gloriar das coisas que eu não mereço, das coisas que eu faço, mas eu não mereço o céu pelas coisas que eu faço, né? Ou muitas vezes a infantilidade em questões de expressar essas ideias falando, ah, ah, bah, Deus me abandonou, não sei o que, isso aqui não é da vontade de Deus. Isso aqui foi o inimigo e tal, mas muitas vezes a gente não entende, cara. A gente ainda tá querendo se alimentar de leite, de comida, mas a gente ainda é bebê, né? E o pai quer nos corrigir, quer nos ensinar, quer nos mostrar o que é bom para nós e o que vai nos fazer mal. Mano, eu vou ter que sair aqui que a bateria tá bem fraca. Então, tipo, eu posso estar falando alguma coisa e vai cair. Então, Tranquilo. cara, vou sair aqui. Valeu. Deus abençoe aí. Beleza, valeu, mano. Eu vou continuar aqui o finalzinho, aí eu vou concluir aqui, tá bom? Beleza, velho. Fica com Deus. Fica na paz. Pode crer. Amém. Então, o quarto ponto diz o seguinte: nosso Pai ele imprime e coloca os valores eternos nos seus filhos. Esses valores são avessos ao veneno da cultura deste mundo. E tem até uma música bem legal do Samuel Barbosa, que era um dos participantes do Filhos do Homem, que fala sobre essa questão de ser filho. O nome da música é Ser Como És, né? Nós precisamos ser como Deus. É, assim como ele nos dá o exemplo, ser esse exemplo de filhos e ser esse exemplo de pais. Quando somos filhos amados, somos cuidados, algumas vezes mimados, recebemos coisas boas da parte de Deus. E tudo isso é muito bom. Porém, esquecemos muitas vezes que herdamos também uma cruz, algum tipo de sofrimento por sermos filhos de quem foi recusado e odiado pelo mundo. Por isso, nós também seremos rejeitados e até odiados por sermos filhos de Deus. Contudo, a herança são os tesouros eternos e são incalculavelmente maiores do que podemos supor. O Jonas, seja bem-vindo, entrou na live. O GG teve que sair agora rapidinho porque o celular dele acabou a bateria, né? E continuando, lá em Romanos 8,17, a palavra de Deus diz assim: nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tornamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Ou seja, por sermos filhos de Deus, naturalmente o mundo vai nos odiar. Mas tudo tem o seu valor, né? Se Cristo também sofreu, nós também sofreremos. Mas Cristo foi glorificado e a palavra diz que também nós seremos glorificados. Para concluir o tema dessa noite, né? Filipenses 2, versículo 14 até o 16, diz o seguinte: façam tudo, sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis,
no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Então precisamos confiar no Pai. Nada é mais exato do que dizer que Deus é fiel e digno de confiança. E aprender a crer nessa confiança em meio às adversidades da nossa vida é o desafio mais difícil que a gente enfrenta. Então nós precisamos ter total confiança. Assim como um bebê, uma criança, né, pega na mão do seu pai e, e ela não se preocupa onde o seu pai está indo. Pois sabe que o pai dela vai estar cuidando dela, vai estar dando o caminho, vai estar seguindo o caminho necessário, o caminho bom para ela, né? Então assim nós devemos ser assim como uma criança, confiando, descansando em Deus, né? Segurando na mão dele e sabendo que o que ele tem para nós é o melhor. A paternidade de Deus, ela foi perdida no Éden e pode ter sido perdida na nossa nação, mas reconquistada na cruz e na ressurreição pela pessoa de Jesus. Os que estão em Cristo são do Pai, por direito de criação e por direito de redenção. O nosso Pai é cheio de graça, misericórdia e verdade. Como filhos deste Pai, devemos sempre ser obedientes e, acima de tudo, vivemos sempre para a sua glória. Ele não nos amou de qualquer maneira, mas Ele nos amou violentamente numa cruz. Ele nos amou infinitamente numa cruz. Então, saiba que acima de tudo, Deus, Ele é o nosso Pai. Ele é um Deus generoso, Ele é um Deus justo, misericordioso, infinito em bondade, mas acima de tudo Ele também é nosso Pai. Não um exemplo de Pai terreno, mas um Pai celestial, um Pai perfeito, assim como o Gigi estava falando, e a Bíblia testifica, né? Que nós venhamos ter essa consciência, nós venhamos a confiar cada vez mais, né, nessa paternidade, tá bom? Eu vou estar orando agora o final pra gente encerrar a live, tá? E aí, Dudu, seja bem-vindo, pegou o finalzinho. O GG acabou de sair ali. Então eu vou estar orando agora, tá bom? Você está na sua casa e feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por cada vida, Senhor, que acompanhou essa live, Deus. Que o Senhor venha ter misericórdia, Pai, de nossas vidas, nos perdoar, Senhor, pelos nossos pecados, nossas transgressões, Senhor. Nos perdoa, talvez, pela nossa falta de confiança em Ti, Deus, ou por não crermos que Tu és um Pai bom, Senhor. Mas Tu és, Pai, um Deus maravilhoso, um Pai maravilhoso que não nos desampara, que sempre está presente, Senhor, em todas as situações, em todas as adversidades, Senhor. Nos ensina, Senhor, me ensina a confiar, Deus, cada dia mais, Senhor, a ter mais fé, Senhor, a buscar, Senhor, essa paternidade, Deus, em nome de Jesus, e ser um exemplo, Pai, um exemplo, Senhor, de Pai, Senhor, um exemplo de filho, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Pai, o final de semana, abençoa a noite de cada um, Senhor, aqui presente, Pai, e que venhamos, Senhor, todos os dias, Pai, confiar, Senhor, e andar confiadamente, Senhor, em Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe a sua vida. O próximo sábado a gente vai ter mais uma live, se eu não me engano, na terça também. E eu acho que é isso. Não se esqueça, Deus é o seu Pai sempre presente, o Pai que você pode confiar. Deus abençoe. Até mais.